É muito falada a relação entre futebol e política no Brasil. Na primeira Copa que o Brasil venceu em 1958, o presidente era Juscelino Kubitschek. Presidente muito popular, foi um período de desenvolvimentismo, o Brasil cresceu muito no quinquênio Kubitschek. Ele recebeu a seleção em festas, tal, mas é difícil alguém afirmar que foi feito por parte do presidente da República de então um uso político da seleção brasileira. Em 62, também passou pelo Palácio no Planalto os jogadores, a seleção, era o João Goulart presidente, ainda nesse momento era o parlamentarismo, ele era só chefe de Estado, não chefe de governo, e ninguém pode afirmar que isso teve algum uso político na eleição daquele ano, uma eleição muito disputada parlamentar de outubro de 1962, e que também teve eleições para alguns dos governos estaduais, porque na época não havia uma coincidência, os governos estaduais não eram eleitos no mesmo momento tal. Então alguém vai dizer que o João Goulart usou a seleção brasileira? Não, inclusive que havia uma clara separação. 1970 é o exemplo mais conhecido, e repetido ad nauseam. Repetido ad nauseam por alguns que não conhecem história. Vem aquela célebre ideia que o João Saldanha foi demitido porque era comunista. Mentira, mentira. Ele foi designado em 69 pela mesma CBD, que era a denominação de então, para ser o técnico da seleção brasileira. A única experiência, cronista esportivo João Saldanha, que ele tinha era técnico no Botafogo em 1957, quando o Botafogo ganhou o campeonato carioca tal. Então, e era voz corrente, todo mundo sabia da sua opção política. Na hora da sua designação, quer dizer que só descobriram da sua opção política quando ele foi demitido porque ele perdeu as estribeiras, né, num amistoso contra o Bangu, que muitos de vocês nem lembram tal, nem sabem que existe, e quis invadir a concentração do Flamengo e bater. Ele era rival de um técnico famoso chamado Omão, o Will Strick, e aí houve uma série de incidentes, ele estava desequilibrado emocionalmente. Vocês leiam, eu sempre cito aqui, páginas amarelas, veja, final do segundo semestre de 1969, a entrevista. Hoje é digitalizado, é fácil, que ele diz absurdos, que ele desapareceu em 69, no segundo semestre, 2 meses. Cadê o João Saldanha? Estava na Tchecoslováquia, existia a época Tchecoslováquia, hoje não existe mais, tal. E diz bobagens assim, absurdas, tal. Ele estava totalmente desequilibrado. E saiu, entrou o Zagallo e montou uma outra seleção, que não é a seleção das eliminatórias de 1969. Portanto, a relação... houve uma intervenção militar. Houve intervenção militar? Coisa alguma. Houve um planejamento brilhante, inclusive em termos físicos. O Brasil deu show no seu desempenho físico na Copa de 1970. Mas Médici falou que ia ser 4-1. Falou que ia ser 4-1, afinal, o regime usou. Naquele momento, e a gente tem que dizer isso é história, o regime era popular. O Brasil nunca tinha crescido tanto na sua história como naquele momento. Nunca tanto cresceu na história. Havia uma popularidade, sim. Repressão? Havia. Censura? Havia. Mas popularidade havia. Então, imaginar que o governo militar estava usando a seleção para se popularizar, uma enorme bobagem. Muito tempo depois, um jejum de 24 anos, nos Estados Unidos, o governo era Itamar Franco, em 1994. O único incidente que a gente lembra em 94 foi a demissão do chefe da Receita Federal, porque o Romário não quis pagar os impostos dos produtos que eles trouxeram no avião. Inclusive, uma cervejaria que o Ricardo Teixeira, bandido, criminoso, marginal, estava trazendo. O branco trouxe uma geladeira enorme. Na época no Brasil não havia as geladeiras de 2 portas e que tinham água gelada. Ele se agarrou à geladeira e falou: ela é minha, ninguém toma, né? Foi isso, uma coisa patética da República Bananeira. Achar que o Itamar usou em 94 isso, ou que o Fernando Henrique nunca chutou uma bola na vida. O Fernando Henrique, acho que nunca, nem sabe o que é bola, né? Não tem a mínima ideia, usou na campanha em 94? Claro que não. E depois, em 2002, alguém imaginar que o Serra, que acho que só entrava no jogo quando não tinha ninguém na Moca, ele entrava em campo, é bobagem. Então essa relação, para concluir, futebol política não existe. Futebol é uma coisa, política é outra. Evidentemente, tem aqueles que usam dos clubes para fazer carreira política. Prefeito de BH agora, por exemplo, né? Que veio do Atlético Mineiro. Podia citar outros exemplos, mas só para citar um bem recente. Agora, a questão que o governo pode usar isso, ou algum candidato, e então a derrota do Brasil é bom, porque isso impede que um candidato use a vitória da seleção, é uma enorme bobagem. Futebol é uma coisa, política é outra.